Bom dia para você que me acompanha nessa série Conversas ao Volante. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, aqui com temperatura agradável, 22 graus em Porto Seguro. E hoje eu queria falar para vocês um pouquinho de dois assuntos, ou dois termos bastante importantes e que vão estar ou precisam estar unidos neste final de semana. Estratégia e tolerância, mas principalmente a tolerância. Como vocês têm acompanhado pela mídia, o Brasil passa por momentos muito complicados, muito difíceis. Crise na economia, crise política. Eu nem sei mais se é crise, porque, afinal, mês que vem vai fazer 40 anos que eu moro no Brasil. E quando eu cheguei em 1976, eu já ouvia falar de crise. E as crises são tão cíclicas que no Brasil a gente tem a sensação de que elas se tornaram permanentes. O Brasil é um país permanentemente em crise. Porque no resto do mundo as crises são períodos passageiros. Aqui a impressão que dá é que elas se sucedem num desfile interminável. Mas enfim, o fato é que nós estamos numa crise, talvez uma das mais severas que o Brasil tem passado nos últimos anos. Como sabemos, ou como sabe quem se preocupa um pouquinho em se informar, em estudar os princípios básicos da macroeconomia, a crise econômica é resultado das barbaridades que o governo do PT fez ao longo dos últimos 10 anos, 12 anos, para ganhar 3 eleições. Vamos pegar um pouco mais leve. Até 2008, a macroeconomia ainda estava nos eixos. De 2008 para cá, para eleger Lula em 2010 e para eleger Dilma em 2010 e para conseguir a reeleição de Dilma em 2014, abandonaram-se os princípios da macroeconomia que mantinham o país nos trilhos e a receita desandou. O bolo azedou. Não há como negar isso não são versões, são fatos. É só pesquisar, é só olhar. Quem se interessar um pouquinho e percebe isso. O problema se revelou um pouco mais perverso nessa última campanha eleitoral, onde nós assistimos a um desfile de mentiras, de estratégias absolutamente equivocadas, tanto da parte do governo quanto da oposição, que também não fez o seu papel como deveria ter feito. E esse aqui é o problema. O resultado a gente viu, Dilma se reelegeu com base numa plataforma mentirosa, mentindo para o eleitor, escondendo dados importantes, informações importantes do eleitor. Há quem acuse Dilma de ter cometido uma espécie de estelionato eleitoral, mas eu sou mais otimista. Não acho que seja que o que ela fez foi tão grave. Foi, mas é do jogo político. Infelizmente é do jogo político. O que eu falei, o que eu quero dizer com a tolerância é o seguinte: com toda essa bagunça que se gerou, com o Brasil com a inflação próxima dos 10% ao ano, com uma recessão prevista de 2% do PIB para esse ano e pouco melhor do que isso no ano que vem, ou seja, com perspectivas muito fracas de melhoria, o Brasil precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado, e é aí que entra a tolerância. É claro que o erro está feito, o país está à deriva, sem comando político, Dilma não tem nenhum apoio, governa com apenas 7% de popularidade, enquanto a inflação chega a 10%, ou seja, a inflação está maior que a popularidade do governo, isso é inédito
Isso não tinha acontecido ainda no nosso país. Mas é preciso cuidado. Principalmente é preciso cuidado por parte da oposição. Não é hora de bater. E é aí que eu acho que entra a tolerância. E ao mesmo tempo a estratégia. É preciso pensar estrategicamente. Não adianta você derrotar o inimigo, entre aspas, o adversário, derrotar o governo e acabar com o país, ou inviabilizar o país. Então o meu apelo à tolerância é a mesma coisa que num combate, todo mundo sabe do fair play, no boxe, no MMA, né, no UFC, quando o adversário cai, o árbitro imediatamente separa os oponentes e ninguém mais bate ninguém, tem que esperar se recuperar, não é assim? Não se bate quem está no chão, isso é um princípio fundamental, não se bate quem está por baixo. Então, é exatamente o que está acontecendo. O governo brasileiro está de joelhos, está perdido, está à deriva, está sem apoio. Eu pergunto, do que adianta ficar batendo agora? Isso não significa que a gente não deva criticar, que a gente não deva se posicionar. E é aí que entra o que eu queria dizer. No domingo, agora dia 16, estão convocadas manifestações do Brasil inteiro contra o governo, como gosta de dizer o PT, contra tudo isso que está aí. Pois bem, eu queria fazer um apelo para que a gente tivesse cuidado. Vá para a rua, eu também irei, vá, vamos nos manifestar, mas na mais absoluta paz, na mais absoluta cordialidade, com espírito democrático elevado, sem violência, sem provocação, respeitando aqueles que ainda defendem esse governo indefensável. Talvez por ignorância, má fé, alienação ou opção política, não sei qual das quatro é pior, mas enfim, vamos respeitar quem pensa diferente da gente e principalmente vamos respeitar a propriedade privada e a propriedade pública, que é de todos. Então vamos para a rua com força, vamos nos manifestar, mas sem destruir, sem violência, sem provocar, levando em conta que quem está caído não merece levar porrada, não merece violência. O mesmo recado vale para a oposição. Agora é a hora de mostrar que a oposição tem estadistas, tem alternativas ao governo que está aí. É muito fácil agora criticar, não apoiar as medidas, mas a oposição sabe que se tivesse ganho as eleições em 2014, teria que ter tomado as mesmas medidas que o governo está tomando agora. Era preciso realmente implementar o arroxo, a reforma fiscal até mais ampla do que está proposta aí. Então as medidas duras e impopulares, por mais que sejam duras e impopulares, elas precisam ser tomadas para que o Brasil tenha alguma chance de sair com alguma dignidade no final desta crise. Então agora não adianta a oposição simplesmente fazer oposição por fazer, porque é fácil, porque o governo está de joelhos. Agora é a hora de mostrar que há estadistas, que há alternativas, e junto com o governo, mesmo com o qual a gente não concorda, ajudar o Brasil a sair dessa crise, apresentando propostas concretas e votando a favor do governo nos projetos que realmente contribuirão para que a gente saia da crise. Me parece uma posição a mais razoável. Não adianta, para discutir o remédio, qual remédio é melhor, você matar o doente. Então a hora, se não é de união, a hora é de tolerância, a hora é de estratégia. É preciso que a gente saiba distinguir, separar a política da economia. É uma tarefa difícil, mas é possível. E é o que a gente espera de uma oposição responsável e que sirva de alternativa em futuras eleições. Assim, inclusive, acabaremos de vez com o argumento da presidente Dilma, quando ela discursa para as massas das entidades que ainda apoiam, as poucas que ainda apoiam, e ela diz que é preciso respeitar o resultado das eleições. Eu também acho, num país democrático, que vive no Estado de Direito, é preciso respeitar todas as decisões legais, né, jurídicas, e é preciso respeitar o resultado das eleições, já que a eleita
não respeita a vontade do eleitor, nem respeita o país que dirige. Isso não é motivo, não deve ser motivo, para que a oposição siga o mesmo caminho e mostre que é mais do mesmo. É hora de ser diferente. Vamos apoiar o governo nas medidas que precisam ser tomadas e depois sim o recado será dado na próxima eleição. Se você concorda comigo, comente. Se não concorda, comente também. E o Conversas ao Volante volta qualquer outro dia. Se cuide, tenha um bom dia e até qualquer hora.